Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 91. Nós vamos meditar nesse texto da Palavra de Deus hoje. Salmo de número 91. Assim diz a Palavra do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará no do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua lei que é perfeita, restaura a alma, alegra o nosso coração e nos instrui no caminho que devemos andar, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos protege, que nos guarda e que nos livra. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu conforto, pelo Teu consolo, Deus. Espírito Santo de Deus, ilumine as nossas mentes e nos ajude a compreender a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Abre o nosso entendimento e nos ajude a descansar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este é um salmo muito conhecido, o salmo de número 91. Você certamente já ouviu esse salmo. E esse é aquele salmo que muitas pessoas gostam de deixar a Bíblia aberta na porta de entrada da sua casa, numa mesa, como que se esse salmo tivesse o poder de afastar o mal, de afastar os inimigos, de proteger a casa. Mas eu quero dizer para você que não é o salmo que vai te dar proteção, mas o Deus do salmo. Queridos irmãos, o Salmo 91, ele se encontra no 4º livro dos Salmos, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Não sabemos exatamente a data que o Salmo 91 foi escrito. E observe comigo também que o Salmo 91 ele não tem título, não tem autoria. Mas alguns comentaristas dizem que provavelmente Moisés foi autor desse salmo. E a razão é muito simples. Se você observar comigo o salmo anterior, o Salmo 90, ele foi composto por Moisés. Está escrito no título do salmo, Oração de Moisés, homem de Deus. E o que os comentaristas alegam é que quando vem um salmo com um autor identificado, como esse, como nesse caso o Salmo 90, e o Salmo seguinte não aparece a titularidade, provavelmente eles foram agrupados sob o mesmo autor. Então os comentaristas dizem que tanto o Salmo 90 como o Salmo 91 foram composições de Moisés. E a linguagem do salmista nos parece confirmar isso, nós vamos ver ao longo do texto. Note comigo também que neste salmo fica muito claro a confiança do salmista no Deus que o protege, que o livra. Nós podemos dizer que todo o salmo ilustra como Deus cuida, como Deus guarda, como Deus protege os seus. Por esta razão, eu quero meditar com vocês hoje no tema sob a proteção de Deus. Em primeiro lugar, irmãos,
A proteção de Deus está sobre aqueles que se refugiam nele. Veja comigo os versos 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Veja, queridos irmãos, uma coisa importante a destacar aqui, já nesses primeiros versos, é que o salmista cita 4 nomes de Deus. 4 nomes de Deus, que vão nos ajudar a compreender todo o salmo. O primeiro está aí, o que habita no esconderijo do Altíssimo. O primeiro nome, Altíssimo, é Elion, no hebraico. Significa que Deus é superior a todos. Ele é o Altíssimo, Ele é o maior, o mais elevado e está acima de todos. A primeira vez que aparece esse nome na Bíblia é em Gênesis capítulo 14, dos versos 18 a 20. Está escrito, Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Você percebe quem era o protetor de Abraão? O Deus Altíssimo, aquele que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ele é o Deus que está acima de todos, está acima de qualquer exército. É o Deus Altíssimo. O segundo nome, veja aí, continuando o texto, ele diz o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O segundo nome é El Shaddai, o significado o hebraico de onipotente. É o Deus Todo-Poderoso, também poderia ser traduzido assim. Gênesis 17:1 diz o seguinte, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Vejam, essa palavra El Shaddai é interessante. Abrão tinha 99 anos e Deus ainda aparece a ele e lembra ele que é o Deus Todo-Poderoso e que ele poderia lhe dar um filho. Essa palavra El Shaddai, ela vem de uma ideia de fertilidade, daquele de onde origina todas as fontes. Para Deus não há impossíveis. Não há nada impossível para aquele que crê em todas as suas promessas. O Deus onipotente é o nosso protetor. Mas ele continua o texto dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, no verso 2. Terceiro nome aí, Iavé, Senhor, escrito em caixa alta. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto, é o Deus que tem um relacionamento conosco, que se relaciona com o seu povo. Ele é o Iavé Jireh, ele é o Iavé Rafá, ele é o Iavé Elion, ele é o Iavé Shalom. Ele é o Deus do relacionamento, o Deus que tem um pacto, um compromisso com o seu povo. Mas o salmista ainda vai usar outro nome. Ele diz o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Essa palavra Deus, Deus meu, quando ele chama, aí está o quarto nome, Elohim, no hebraico. Deus. Elohim é o primeiro nome de Deus que aparece lá em Gênesis, capítulo 1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Significa que ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus criador de todas as coisas. Então o salmista ele começa o salmo citando esses nomes de Deus. E essa linguagem, meus irmãos, nos faz pensar que de fato Moisés escreveu esse salmo porque ele tinha essa intimidade com Deus. Moisés foi usado por Deus para escrever o Pentateuco.
E ele sabia, ele conhecia profundamente esse Deus, porque ele conversava com Deus face a face. Então ele usa esses 4 nomes para dizer que a nossa proteção é divina, é poderosa. A nossa proteção tem origem no Deus Altíssimo, no Onipotente, no Todo-Poderoso, no Deus da Aliança, no Deus Criador. Então o que o salmista está dizendo é: aquele que habita, aquele que descansa, aquele que invoca Ele, aquele que tem Deus como seu refúgio, como seu abrigo, aquele que confia nele, ele encontra segurança, ele encontra descanso e ele encontra paz. O Salmo 27, verso 5 diz: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele levar-me-á sobre uma rocha. Davi escreveu essas palavras nesse salmo. No Salmo 32, verso 7, diz que tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Vejam, irmãos, esse é o princípio do salmo. Aquele que habita, aquele que descansa, que se refugia em Deus, ele encontra segurança, ele encontra descanso. E todo o restante do salmo é um desdobramento, como que uma consequência disso. O salmista vai dizer como Deus nos protege. Então, em segundo lugar, a proteção de Deus nos livra das ciladas e das armadilhas. O verso 3 diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Veja, esse laço do passarinheiro é como se fosse um caçador, ele coloca uma armadilha porque ele quer prender a sua presa, ele quer tomar a força. E o salmista está dizendo: Deus nos livrará desses laços. O Salmo 31 diz, verso 20, no recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Porque os homens, meus irmãos, certamente podem armar laços, podem armar armadilhas contra nós, contra mim, contra você, contra o povo de Deus. Quem sabe você já passou por situações difíceis na sua vida, em que você se encontrava, você se sentia como que numa armadilha, encurralado. Mas o Salmo 17, verso 8 diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Esse é o sentimento do salmista. As pessoas à minha volta que querem me derrubar, que querem armar uma cilada, e ele me livrará disso, disse o salmista no Salmo 91. No Salmo 142 também, a partir do verso 5, vai dizer: no caminho em que ando, me ocultam uma armadilha, diz o salmista. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio. Quando os homens tentarem me armar ciladas e armadilhas, o Senhor me livrará. O Senhor é o meu refúgio. Mas não apenas ciladas de homens, meus irmãos, mas também podemos cair em ciladas espirituais. Em Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, o verso 12 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por isso que Paulo instrui a igreja quanto a isso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então há ciladas que o inimigo das nossas almas apronta para nós. Há armadilhas que ele coloca, mas há um Deus maior que nos livra. O salmista também fala da peste perniciosa. Ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. E aqui, peste perniciosa, você poderia traduzir também por um veneno mortal. Imagine uma doença, uma enfermidade letal que vem para destruir a sua vida, acabar com sua vida. Como, por exemplo, essa
pandemia que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus, que muitas pessoas estão com medo, estão em suas casas isoladas e estão certas em fazer isso, em ouvir as autoridades, mas nós confiamos, meus irmãos, que é Deus quem nos livra. Nós tomamos os cuidados, nós temos responsabilidade quanto a isso e nós devemos fazer isso, mas se Deus não nos livrar, não adiantaria, meus irmãos, qualquer coisa que fizéssemos, nós ficaríamos doentes e morreríamos, a não ser que o Senhor nos guardasse. Quando o Senhor guarda o seu povo e o livra e não permite que o mal toque, então você terá a sua vida preservada certamente. Não tenha dúvida disso. Nós confiamos em Deus. Terceiro lugar, meus irmãos, a proteção de Deus nos cobre em segurança. O verso 4 diz: cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Interessante que aqui há duas imagens. Há um paralelismo de duas imagens no verso 4. Uma mais suave e uma mais forte. Ele é aquele que nos cobre, Deus é aquele que nos cobre com as suas penas. Veja, sob suas asas nós estaremos seguros, como uma galinha que acolhe os seus pintinhos, os seus filhotes, debaixo de suas asas e as protege, as cuida. Mas é também aquele que diz que a sua verdade, a verdade da sua palavra é como um escudo que nos protege, é como um escudo na batalha que nos livra dos dardos do inimigo. Então, há essas duas imagens, uma imagem mais suave, uma imagem mais forte. Deus é aquele que nos cobre, é o nosso escudo, o nosso baluarte que nos protege. Em quarto lugar, meus irmãos, a proteção de Deus nos livra do medo do mal. O verso 5 diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ele nos livra do medo, do mal, da terror noturno, da seta que voa de dia, talvez uma referência às guerras, aquelas flechas que eram lançadas e se via dos céus como se fosse uma seta voando em sua direção. A peste que se propaga nas trevas, a mortandade que assola ao meio-dia, pragas, doenças, a morte que se aproxima. Não te assustarás com essas coisas, porque o Senhor te livra. Jó capítulo 5, 19 diz: de 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. O Salmo 121 diz que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Salmo 112, verso 7 diz que não se atemoriza de más notícias. Veja o Salmo falando ao seu coração. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Talvez nesses tempos de isolamento você, quem sabe, está o dia todinho vendo as notícias. Coronavírus de manhã, de tarde e de noite. Doenças, mortes, homicídios, tragédia, o tempo inteiro. Se você ficar com a sua TV ligada, você vai ver notícias o tempo inteiro da maldade do mundo, das tragédias no mundo, das enfermidades, dos homicídios, de tudo que é de ruim. E você vai viver atemorizado. O salmista então diz: não se atemorize de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Confia em Deus. Ele é quem pode te livrar. Isaías 43, versos 1 a 3 diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.
sou eu, o teu Salvador, diz o Senhor. Em quinto lugar, meus irmãos, a proteção de Deus nos livra das calamidades. O verso 7 e 8 diz: cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Quantas vezes o povo de Deus, meus irmãos, na história de Israel, no Antigo Testamento, vejam, no Novo, na história da igreja, quantas vezes o povo de Deus se viu exatamente como o salmista no verso 8, nos versos 7 e 8, e no verso 8 ele conclui dizendo: você vai ver, você vai cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido e você só vai ver, você contemplará com os teus olhos o castigo dos ímpios. Quantas vezes a igreja foi perseguida, quantas vezes inimigos e mais inimigos e centenas e milhares tentaram destruir a igreja, e a igreja permaneceu firme, a igreja permaneceu de pé, o Senhor guardou, o Senhor livrou o seu povo, e eles viram os seus inimigos serem derrotados. Eu me lembro aqui nesse verso 7, né, de certa feita, um relato de um soldado numa guerra, e ele se viu exatamente como nesse salmo, no meio da guerra ele viu 1.000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, milhares de homens morrendo, e ele sobreviveu em meio àquela batalha, e naquele momento ele lembrou da sua mãe, quando lia esse salmo e orava por ele: cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E aquele homem, ele se pega em choro, ele desata em lágrimas quando ele lembra disso, da palavra do Senhor naquele momento. Ele foi preservado, o Senhor o livrou. Malaquias 1,5 diz: os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Em sexto lugar, meus irmãos, a proteção de Deus preserva a nossa casa. Verso 9 e 10 diz assim: pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mais uma vez o salmista lembrando: você fez do Senhor o seu refúgio, o Altíssimo é a tua morada, você se refugiou nele, então mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, isto é, à tua casa, à tua habitação. O verso 10 nos instrui quanto a isso, que Deus protege a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. E isso nos lembra, meus irmãos, o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Deus está atento às tuas necessidades. Deus conhece as tuas aflições. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele cuida dos lírios do campo, das aves dos céus. Ele sabe do que você precisa se vestir, que você precisa comer, que você precisa sobreviver. E Deus cuidará de ti e da tua família. Provérbios 12, 21 diz: nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal, os apanhará em cheio. Em sétimo lugar, meus irmãos, a proteção de Deus nos guarda de maneira sobrenatural. Veja o que diz no verso 11 e 12: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ora, meus irmãos, qual é o papel dos anjos? Hebreus 1,14 responde: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Veja, eles têm exatamente essa função, esse papel. São espíritos ministradores enviados a serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, da minha e da sua vida. Eles foram enviados para cuidar da minha e da sua vida.
Deus envia anjos. O Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E os livra. Todavia, irmãos, não devemos se utilizar dessas promessas, não apenas essa dos anjos, mas de tudo que a gente está vendo nesse salmo. Não devemos se utilizar disso para tentar o nosso Deus. Aqui vai uma advertência, porque foi exatamente o que o diabo fez quando se refere a essa passagem do Salmo 91. Veja o que diz Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus Cristo, quando ele estava no deserto. Mateus capítulo 4, a partir do verso 5, diz assim: então o diabo levou a cidade santa, levou Jesus Cristo, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Você percebe o diabo, como ele é astucioso, como ele é maldoso, ele distorce a própria palavra de Deus para enganar. É isso que ele tenta fazer. Ele diz, mas veja, a palavra não diz que os anjos vão te suster nas mãos? Então atira-te de baixo. Isso é tentar o nosso Deus, e não devemos fazer isso de maneira alguma. Mas devemos tão somente confiar no Senhor, confiar nas promessas do nosso Deus e termos responsabilidade nas nossas ações. Em oitavo lugar, meus irmãos, a proteção de Deus nos faz triunfar sobre os poderes das trevas. O verso 13 diz: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Veja, esse verso 13 ilustra um simbolismo das forças do mal. O leão e a áspide, o leão e a cobra, uma serpente. Veja, um vem para devorar e o outro vem para morder, para transmitir o seu veneno. O vosso adversário, a palavra de Deus nos instrui, ele está, é bem verdade, meus irmãos, no vosso derredor, rugindo como um leão. Ele está pronto, ele está só esperando o momento para tragar as nossas almas. Nós somos como ovelhas em meio a lobos, diz a palavra de Deus. Diz também as Escrituras: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E diz também o Salmo 91, verso 13, que você pisará o leão e a áspide. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. E isso nos lembra, meus irmãos, aquele perfeito Deus, homem, que se encarnou, que veio entre nós, aquele que fora prometido em Gênesis capítulo 3, que ele pisaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. Esse texto nos lembra, meus irmãos, daquele que veio por nós e morreu na cruz. Ele esmagou a cabeça da serpente e nós fomos libertos, nós fomos salvos, nós fomos redimidos pelo seu sangue. Isso já foi feito por nós. Você pode se alegrar nisso, você pode descansar nisso, porque Deus já venceu, ele já pisou a cabeça da serpente. Em nono lugar, a proteção de Deus é prometida àqueles que o amam. É prometida àqueles que o amam. Versos 14 a 16, encerrando o Salmo, diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vejam, meus irmãos, esses versos nos mostram que essas são promessas para aqueles, primeiro, que amam a Deus, porque a mim se apegou com amor. Qual é a promessa? Eu livrarei. Ele nos dará livramento. Eu pô-lo-ei a salvo. Essas promessas são para aqueles que conhecem o meu nome. Diz ainda no verso 14, porque conhecem o meu nome. E essas promessas são para aqueles que invocam a Deus. Ele diz no verso 15, ele me invocará. E qual é a promessa? Eu lhe responderei. Ele ouvirá o nosso clamor. Mas não apenas isso.
Nós teremos a companhia dele em tempos de angústia. Ele diz, na sua angústia, eu estarei com ele. E não apenas isso, ele diz, eu livrá-lo-ei e o glorificarei, isso é, eu te honrarei, eu exaltarei a tua cabeça. É o que o salmista está dizendo. Mas não apenas isso, ele também nos promete uma vida abençoada na terra. Ele diz, eu saciá-lo-ei com longevidade. Isso diz respeito, meus irmãos, a uma vida não apenas longa em termos de anos, mas uma vida abundante, uma vida plena, uma vida satisfeita no nosso Senhor. Mas ele nos promete não apenas uma vida abençoada na terra, mas, em último lugar, uma vida abençoada nos céus. Ele diz, lhe mostrarei a minha salvação. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É a nossa salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem algo maravilhoso preparado para nós. Para todos aqueles, meus irmãos, que se refugiam no Senhor, são protegidos por Ele. A proteção de Deus nos livra das ciladas e armadilhas. A proteção de Deus nos cobre em segurança, debaixo de suas asas bem seguras. A proteção de Deus nos livra do medo e do mal. A proteção de Deus nos livra das calamidades. A proteção de Deus preserva a nossa casa, a nossa família. A proteção de Deus nos guarda de maneira sobrenatural. A proteção de Deus nos faz triunfar sobre os poderes das trevas. A proteção de Deus é prometida àqueles que o amam. Essa é a proteção que Deus oferece ao seu povo. Embora, em algumas circunstâncias, Deus nos permitirá passar por dificuldades. Não tenha dúvidas disso. Mas nós podemos descansar, irmãos, que Ele está no controle de toda a situação e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Não tenha dúvida disso. Deus sabe exatamente o que faz. Ele rege o universo e Ele fará o melhor pelo seu povo, pela minha e pela sua vida. E no final, nós receberemos a glória. Nós estaremos com Ele eternamente, porque o nosso Senhor, o nosso Redentor, Ele já pisou a cabeça da serpente. Ele já venceu o mal, Ele já venceu a morte. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por fazer o nosso coração se aquietar nesse momento, descansar, se alegrar em Ti, Deus, porque Tu és soberano, porque Tu nos proteges, Tu guias o Teu povo, Tu cuidas do Teu povo. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito sejam convosco, meus queridos irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.